Olá, queridos, bom dia. Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos dar sequência ao estudo do modo indicativo. Ontem, na aula anterior, nós verificamos os modos verbais e os tempos. E hoje nós vamos dar sequência exatamente focando nos diferentes sentidos do indicativo. Nas páginas 92 e 93, vocês encontrarão as questões e também alguns esclarecimentos. Farão as questões de 1 a 4, mas não precisa copiar os trechos e nem a tira que apresenta lá na questão de número 4. Está bem? Parabenizando a quem já enviou a tarefa e eu estou aguardando os outros que ainda não enviaram. Vamos lá? Só para introduzir, nós vamos dar uma lida, entender, vocês acompanhando com o livro, essas duas informações. Anote aí. Os títulos de notícias em jornais e revistas frequentemente usam o tempo presente do modo indicativo. Então, nós sabemos que o tempo presente ele se configura a partir da ação realizada no momento em que o falante está a proferir, a falar algo. E na escrita, ele também se configura com ações que estão acontecendo no momento. Então, para fazer referência a um passado próximo ou um futuro esperado. Observem que esse tempo presente ele está sendo usado em títulos de notícias e em jornais. Está bem? São dois veículos de informação. E que frequentemente, não está falando que é sempre, ele frequentemente traz essa configuração de quê? De fazer uma referência a um passado próximo ou um futuro esperado. Trata-se a um futuro esperado certo. Por que certo? Porque o modo indicativo é o modo que expressa certeza. Então, se expressa certeza, então está falando de algo correto, certo, verídico. Então, trata-se de uma estratégia para reforçar o caráter de novidade, de atualidade que se associa às notícias. Então, por que é utilizado geralmente, frequentemente, o tempo presente do modo indicativo, exatamente nos títulos de notícias que se apresentam em jornais e revistas, com a finalidade ou com a estratégia de reforçar esse caráter de novidade, de trazer o tema para a atualidade. Por isso que se utiliza do tempo no modo indicativo, tempo presente. Os tempos verbais geralmente situam o processo descrito pelo verbo em relação ao momento da fala. Verdade. Assim, verbos empregados no tempo presente, desculpa, queridos, tempo presente do modo indicativo, costumam fazer referência a uma ação verbal que ocorre no momento da fala. No entanto, dependendo do contexto de uso, o tempo presente do modo indicativo também pode se referir a fatos situados no passado ou no futuro. No primeiro caso, ou seja, situado no passado, o uso do presente pode produzir um efeito de atualidade, como eu já falei anteriormente, ou conferir vivacidade a uma descrição. E no segundo caso, que é referente ao futuro, pode expressar a certeza do falante de que aquele fato vai se concretizar. Então, são essas as informações para que vocês possam exercitar as 4 questões, que é uma sequência do que nós já estamos estudando na aula anterior. Então, vamos lá? A primeira questão traz aí 2 trechos de notícias extraídos de um jornal e de uma revista online. O primeiro trecho diz assim: Ferreira Goulart morre aos 86 anos no Rio. Então, em 4/12 de 2016, às 11 horas e 42 minutos, atualizado em 4/12 de 2016, às 23 horas e 15 minutos. O poeta, escritor e teatrólogo maranhense Ferreira Goulart morreu na manhã deste domingo, 4, no Rio, aos 86 anos. A outra informação: Inácio de Loyola Brandão faz 80 anos e lança livros de crônicas. 27/7 de 2016, às 8 horas e 30 minutos, e atualizado em 20/10 de 2016, às 14 horas e 20 minutos. Aí tem um pequeno trecho.
O lançamento será nesta quarta-feira, 27, às 16 horas e 30 minutos, na livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista, 509. Observem que são só trechos, né? Configura-se aí também as reticências, exatamente dando continuidade às informações. Então, vamos ao que nos interessa, que é exatamente analisar o tempo presente do indicativo, exatamente empregado nesses dois trechos. Item a que se referem as informações apresentadas logo abaixo do título de cada uma das notícias que você acabou de ler. A quem se refere? Há uma referência aí, embaixo, né? Logo abaixo do título de cada notícia. Então, você vai dizer que referência é essa. Observa e responde. B. Considerando essas informações, é provável que, ao acessar os links dessas notícias hoje, você encontra exatamente o mesmo texto que foi reproduzido acima. Você acha que você vai encontrar o texto exatamente tal qual está aí? Sim ou não? E explique por quê. Item C. Identifique os verbos utilizados no título de cada notícia. O que é identificar? Você vai exatamente ler e copiar. Está bem? Os verbos utilizados no título, somente na parte que está em negrito. E em seguida, né, você vai dizer em que tempo e modo eles estão flexionados. Copia os verbos e em seguida diz qual é o tempo e qual é o modo. Ok? Item D. Localize os verbos usados no corpo de cada notícia. Em que tempo e modo está flexionado cada um deles. Se o item C pediu para observar no título, no item D pediu para que vocês agora localizassem e copiassem os verbos que estão no corpo, exatamente na informação que está abaixo do título. Copia e em seguida também vai informar qual é o tempo e modo de cada um deles. Item E. Os fatos mencionados no título de cada notícia aconteceram antes, depois ou concomitantemente ao momento em que elas foram publicadas. Você tem três opções: é antes, é depois ou é concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo em que elas foram publicadas. Você apenas observa e responde em uma dessas três opções. Item F. Você verificou que o corpo das duas notícias apresenta tempos verbais diferentes. Se você não observou, agora você tem certeza, porque a informação já está te dizendo isso. Que os verbos os verbos estão apresentados em tempos diferentes. Mas os títulos trazem o verbo no mesmo tempo. Agora responda, que efeito esses títulos provocam no leitor? Observe o que eu falei lá no início, o que eu expliquei lá no início, antes das questões. Qual é o efeito que provoca ao leitor essa utilização do tempo verbal e que nós estamos estudando? Então, você vai e responde. Questão de número 2. Leia o título e o primeiro parágrafo de mais uma notícia. Mais uma vez, não precisa copiar os trechos, está bem? Vai diretamente só para a questão e os itens. Autor do gol do Mundial de 1963 pelo Santos, Dalmo morre aos 82 anos. Agora nós vamos à notícia. O ex-jogador Dalmo Gaspar, 82, autor do gol que deu ao Santos o título do bicampeonato mundial em 1963, morreu nesta segunda-feira, 2, em Jundiaí. Aí nós temos a fonte, né, o Jornal do Comércio, Recife, 2 de fevereiro de 2015. Item A. Quais tempos verbais foram usados nesse fragmento? Então, quais são os tempos verbais? Para que melhor possa ser identificado, copia também os verbos e em seguida você coloca o tempo verbal dos verbos que foram retirados aí da notícia, está bem? Item B. Em sua opinião, por que o leitor de jornal não estranha a convivência de verbos conjugados em diferentes tempos nos títulos e nas notícias que lê? Olha, se é uma pergunta que se refere à sua opinião, ela é pessoal. Então, ela parte de uma reflexão, de uma compreensão. Aí você vai informar de acordo com a sua compreensão por quê, né, que o leitor do jornal não estranha esses verbos conjugados em diferentes tempos. Está bem? Terceira questão. Releia o começo da crônica Homem no Mar, de Rubem Braga.
De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia, que resplende o sol. O vento é nordeste e vai tangendo, aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas, espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Mas percebo um movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Ok, esse texto nós já lemos, né? Então vamos agora ao item A. Identifique as formas verbais utilizadas no trecho lido da crônica e indique seu tempo e seu modo. Mais uma vez, vai retirar os verbos que estão no trecho e copia qual é o seu tempo e o modo de cada um deles, claro. Item C, aliás, item B. O texto literário não tem compromisso com a realidade. No entanto, com o uso do tempo verbal predominante nesse trecho, a situação descrita parece ocorrer no momento da escrita da crônica, antes ou depois desse instante. Mais uma vez, tem uma informação e te dá 3 opções. Observa. A situação descrita, ela ocorre. Opção 1, no momento da escrita da crônica. 2, antes do momento da crônica. Ou 3, depois desse instante, ou seja, da escrita da crônica. Você vai ler mais uma vez, analisar e responder com uma dessas 3 opções. Item C. Quase toda a crônica Homem no Mar foi escrita com verbos flexionados no mesmo tempo e modo. Está afirmando. Está bem? Que efeito essa escolha produz no leitor? Ou seja, nós que somos os leitores. Qual é o efeito que ocorre, que ocasiona essa escolha dos verbos flexionados no mesmo tempo e no mesmo modo? Analise e responda. E a quarta e última questão traz aí a tira. Vamos dar uma lida. Suzy, onde Kelvin está? Ele entra em palco logo após você. Eu não sei, senhorita. Senhorita Wolvorme. Ele estava aqui há 1 minuto. Talvez ele tenha ido ao banheiro. Ele entra em 2 minutos. Bela hora para ir ao banheiro, hein? Bela hora para ficar preso na minha fantasia. Zíper estúpido. Então, observem aí, amados, a sequência. Também prestem atenção ao diálogo, né, que são os valores de fala, e também aos elementos não verbais, que se referem às imagens, à fisionomia, ao contexto como um todo. Aí vem a questão e o item A. Qual é o contexto dos 3 primeiros quadrinhos da tira? O contexto, a situação dos 3 primeiros quadrinhos. Onde as personagens estão e o que elas estão fazendo. Vocês têm aí 3 perguntas, então terão 3 respostas. Primeira pergunta, qual é o contexto dos 3 primeiros quadrinhos? Responde. Segunda pergunta, onde as personagens estão? Responde. E a terceira, e o que elas estão fazendo? Responde também. Item B, no último quadrinho, que surpresa provoca o humor da tira? Sempre no último quadrinho de uma tira, há esse mecanismo, essa situação de humor. Então, não diferente nessa tira, vocês também vão observar esse humor lá no último quadrinho e vai explicar. Item C. Observe estas falas da senhora Wolford. Ele entra em palco logo após você. E ele entra em 2 minutos. Primeira informação. Em que tempo e modo o verbo entrar está flexionado nessas falas? Então, você vai observar e dizer, porque entra aparece na primeira frase e aparece também na segunda. Você vai dizer qual é o modo e o tempo do verbo entrar. Segunda informação. A ação de Kelvin, entrar no palco, está situada no presente ou no futuro em relação ao momento da fala da senhora Wolford.
Então, você vai dar essa informação. Tem duas opções, ou é uma ou é outra. Está bem? Item D. Após conversar com Suzy, a preocupação da senhora Woolworth aumenta ou diminui? Que elementos verbais e não verbais confirmam isso? Você vai responder a pergunta, se aumenta ou diminui, e em seguida vai enumerar quais são os elementos verbais e os não verbais que confirmam a sua resposta. Item E. Lembrando, os elementos verbais é a escrita. Os elementos não verbais partem dos desenhos, da fisionomia, está bem? Do contexto. Item E. Dizemos que uma afirmação é irônica quando ela expressa o sentido oposto. Oposto é contrário daquilo que o falante de fato pensa. Porque a expressão bela hora nas falas da senhora Woolworth e de Calvin é irônico. Tranquilo. Há uma ironia aí muito fácil de ser compreendida e apresentada. Então, você vai apenas informar qual é a ironia que aparece nessa expressão bela hora. Está bem? Essas são as questões. Acredito que vocês farão com muita tranquilidade, porque o modo indicativo ele é bem interessante e simples. Se está com dúvida, volta lá na aula anterior e dá uma lida nos tempos verbais do modo indicativo. Está bem? Para concluir, vamos refletir. O destino é moldado pela força do pensamento. Pense sempre positivo. Sejam positivos, acreditem em vocês. Vençam os desafios, superem as dificuldades. Que tudo é possível quando a gente acredita. Então, boa aula, fiquem com Deus e até a próxima.